Boa noite, gente! Tá começando mais um De Frente com a Ruiva. Tá bem frio aqui no Rio de Janeiro, hein? Então vamos esquentar esse papo. Mas antes, deixa eu falar. Olha aqui, gente, olha que coisa linda. Olha isso, viu? Viu? Tá vendo, diretor? Não é sua, é minha, tá? Vamos chamar o nosso convidado, campeão brasileiro, Vitor Boer. Ver se agora eu consigo. Vamos lá. Oi! Oh, Bom, tá me vendo? hoje o Instagram tá a fim de me derrubar, gente. Tá um troço aqui louco. Me vendo? Ai, Boer, desculpa, Boer. Perdão, mas foi o Instagram. Também não sei muito mexer nessas coisas não de live, mas acho que deu certo. Então somos dois. Bom, primeiro eu queria te dar boa noite, agradecer por você ter topado estar aqui para essa entrevista. Perguntar se tá tudo bem, né? Boa noite. Eu que agradeço aí pelo convite. Tô muito feliz aí de estar participando dessa live. Por aqui tá tudo bem. E aí, vocês? Tudo bem também? Não, aqui no Rio, né, tá? A gente tá nessa volta, não volta, sai da quarentena, não sai da quarentena. O pessoal não decidiu ainda o que vai fazer das nossas vidas. A gente continua aqui aguardando, né? Bom, eu olho pra cá por causa do celular. O pessoal vai mandando mensagem, vai mandando pergunta e eu tô olhando pra aqui, tá? Então, se eu olhar pra cá é por causa do celular, tá bom? Beleza. Bom, já vou logo com uma pergunta assim. Por que acontece, né? A luta livre nacional, a gente sente, né, principalmente produzindo conteúdos da luta livre nacional e cobrindo a luta livre nacional, a gente sente que algumas pessoas ainda têm aquela, um bloqueio, né, ou tipo, não quero assistir, ou aquela coisa, não ligo muito, sabe, não conheço e tal. Então, vamos dizer que você tá, assim, alguém tá te vendo pela primeira vez, então, quem é o Vitor Boer? Bom, Vitor Boer, quando eu comecei a lutar, por falta de criatividade mesmo, eu coloquei meu nome real mesmo, Vitor Boer, só adicionei o sensacional na frente. E no começo eu achei que até que eu ia mudar durante um tempo, ia ficar só durante um tempo e depois ia mudar de nome, mas pegou, o público gostou e aí ficou. Eu sou uma pessoa que durante as lutas, meu objetivo é, tipo, dar tudo o meu máximo para ganhar a luta. E quem não conhece a luta livre, é difícil, né, para as pessoas entenderem o que é a luta livre. Sim, mas geralmente quando dá uma chance para a luta livre, as pessoas gostam, né? Você, assim, eu te fiz essa pergunta logo de início, mas eu também queria saber de você. Você sente também que às vezes, dentro da comunidade, né, de fãs, você sente às vezes essa, digamos assim, esse bloqueio de alguns fãs, né? Eu costumo sempre dizer, principalmente aqui na Catman, a gente gosta de definir, dizer que nem todo fã de WWE é fã de luta livre, né? Fã de pro wrestling, né? É mais fã da WWE. Você já teve, assim, já passou por alguma situação em que você viu algum comentário pejorativo em relação à luta livre nacional? Sempre acontece, né? O público acostumado com WWE, ele vai ver aquela diferença de produção, aí ele vai achar estranho mesmo. Mas, tipo, eu acho que é normal. O pessoal, tipo, no começo, na primeira vez que vê, ele percebe essa diferença de produção, né? É diferente, a gente sabe. Mas se ele dá uma chance e continua se acompanhando e tal, eu acho que vai mudando a cabeça dele, ele vai vendo que é legal também, independente da questão de produção ou não. Eu acho que é isso. Certo. Deixa eu dar um beijinho aqui pro pessoal que tá aqui na live. Minha gêmea maravilhosa, a dona Angel Blake, está aqui. O Chris Wolf, lá da PwC.
os gêmeos da série. Olha só, vê se eu mereço isso. O Instagram tava querendo te derrubar por causa da camisa do Vasco. Olha só, Marcelo, olha a palhaçada, tá? Vim com a camisa do Vasco hoje em homenagem à não vinda do Yaya Touré, tá bom? Por isso que eu vim apresentar com a camisa do Vasco. Tem muito mais gente aqui. Michel, Gabu, enfim, um monte de gente. Bom, Eri, a gente está falando dessa questão da WWE, né? E você teve essa oportunidade, né, de estar no tryout deles, de poder entender e vivenciar, né, um pouco dessa dinâmica deles, né? E qual foi a parte mais difícil desse tryout para você? Se teve algum feedback específico, alguma coisa que você pode assim contar? Bom, vou falar por mim, a parte mais difícil mesmo foi chegar lá, no tryout. Porque a gente ficou sabendo que a gente ia ter um tryout em outubro de 2017. Só que a gente não sabia quando, não falaram quando, nem nada. Aí quando a gente ficou sabendo que ia ser em dezembro de 2018, estava marcado já, um mês antes eu fui lá e quebrei o punho. Aí foi uma correria, foi uma loucura para eu conseguir ir. Quando eu quebrei o punho, eu achei que já era, que eu não ia mais, que tava tudo acabado. Mas, e aí foi uma loucura até eu chegar lá. Para mim, o mais difícil foi chegar lá. E estando lá, o que você tirou de saldo positivo dessa experiência para você? Estando lá foi incrível, né? Foi uma experiência totalmente diferente, foi tipo uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. É uma outra visão, assim. A gente tem o nosso estilo aqui, eles têm o estilo dele lá, então é legal a gente conhecer novos estilos, outras coisas. Foi uma experiência bem incrível. Olha, tem um salve pra você aqui do meu cunhado, do senhor Death Rider, tá? Salve, cunhada, salve, menino sensacional. Salve, Death Rider. Ele tem que dar uns puxãozinhos de orelha nele, né? Vamos essa recuperação aí, seu Death Rider. Tá fazendo falta lá na BWF. Pois é. Ó, o Kenny tá dizendo, Boer só não foi pra WWE porque a empresa do Vince não estava pronta para um lutador tão sensacional. Será? E o Flávio aqui, os gêmeos, o diretor e o capitão da SEMI, o senhor Flávio e o senhor Fábio, estão perguntando, Boer, como é ser o colírio da Capricho na BWF? Gente, isso daí o pessoal que fala, né? Eu não acho assim, né? Mas pegou, né? Pegou esse. O apelido pegou, né? Bom, Boer, outra emoção que eu acredito, obviamente, né, na sua carreira, é ter conquistado esse cinturão aí que tá no teu ombro, né? Qual foi, assim, o sentimento? O que passou na tua cabeça? Porque a gente sabe das dificuldades da luta livre nacional, né? Mas ela também traz as suas recompensas. Então, pra você, assim, foi aquele sentimento ali no ringue, depois da vitória e tudo mais? O sentimento é de reconhecimento, de que você está fazendo seu trabalho bem feito, entendeu? Quando eu ganhei, a gente lembra de todas as dificuldades que a gente passa, até desde quando eu estreiei, até chegar a ser campeão brasileiro. Então é um reconhecimento. Você vê que você está fazendo o seu trabalho bem feito e aí quer cada vez melhorar mais e mais, é isso. Passa um filminho, né, na cabeça. Com certeza. Então a relação com os fãs é boa? Você tem tido esse carinho deles nas lutas, né? Agora tá todo mundo parado, né? Mas quando tem os eventos... Sim. Isso daí é uma coisa também que é bem legal, tipo, que os fãs, eles não sabem que eles falam com a gente e a gente fica feliz. Eles acham, nossa, você me responde. Tem gente que manda mensagem no Instagram e aí eu respondo. E aí eles falam, nossa, não acredito que você tá me respondendo, não sei o quê. Mas é bom pra gente também. A gente fica feliz de
né, de falar com fã, eu pelo menos. É bem legal. Tem outra coisa aqui na live, ó. Boer, você e o Ace são o nosso Kenny Omega e o Okada, a versão Tupiniquim? Não sei, né? Se as pessoas costumam dizer, né? É porque a gente começou junto, a gente teve uma história, né? Tem uma história, rivalidades. Dentro do ringue vocês têm uma química, né? Assim, a gente que acompanha bastante, percebe-se que vocês têm não é uma facilidade de lutar, mas eu acho assim, vocês têm uma química, né? Quando é uma luta entre vocês dois, normalmente é uma luta que aos nossos olhos, né? Eu estive na WSW, né? Vocês lutaram, obviamente tinha mais gente envolvida na luta, mas assim, o momento em que eram vocês, a gente percebia a química, né? Era bem visível, assim, pelo menos pra mim, né? E algumas outras pessoas também percebem a mesma coisa. Então vocês têm essa química, né, entre vocês dois. E eu acho que também uma coisa que ajuda é porque a gente é bem amigo, né? Bem próximo de amigo e tal. E a gente treinava junto. Quando tinha treino, a gente ficava depois do treino para treinar junto, eu e ele. Golpe, essas coisas, tudo. Acho que isso ajuda também. Tem mais perguntinha aqui. Vamos ver aqui. As perguntinhas. Peraí. Tá. Ainda em relação ao teu cinturão, tem uma pergunta legal aqui que fizeram. Se você pudesse disputar esse teu cinturão brasileiro aí com qualquer outro lutador nacional, quem seria a sua escolha? Pode nacional? ser dentro da WWF, fora da WWF, o que tá tiver na tua cabeça. Quem é a pessoa assim que você gostaria de enfrentar e tivesse esse cinturão em jogo? Bom, eu já falei uma vez que pra me enfrentar pelo meu cinturão vai ter que ser alguém que mereça, né? Dentro da BWF, quem ganhou essa oportunidade agora é o Rurik, então ele é o próximo. Quem eu gostaria de enfrentar o Ace pelo título brasileiro, como a gente já tem uma história e tal, acho que seria legal enfrentar o Ace por esse título. E quem for me enfrentar vai ter que merecer. É isso que eu posso falar agora. Ó, o campeão foi, viu? Mas é assim que se faz, né? Assim que se faz. Campeão tem que ser assim. Quem for, quem tem que merecer mesmo. Isso. Mais uma pergunta aqui. Essas perguntas, gente, e boy, essas perguntas são diretamente do redação, tá? Da Catchamania, a gente se junta, faz uma pautinha de perguntas para que a gente possa passar para os convidados, tá? Mas vocês podem continuar mandando perguntas aí na live. Inclusive, tem alguém dizendo aí, ó, o melhor campeão brasileiro da BWF, o sensacional Victor Boer. Viu? Obrigado. Esse campeão tá movimentando aqui o chat, hein? Vamos lá, gente. Mande mais, né? Ó, o Flávio tá pedindo, ó, Boer versus Scott Owen. Faça isso, Bob Júnior. Ó, já começou os pedidos do pessoal. Ele é legal. Eu gostaria de lutar com o Scott. Eu já lutei com o Scott antes, né? Faz tempo. Eu gostaria de lutar com ele de novo. Ó, eu acho que seria uma boa luta também. Eu sou meio babona da CFW, todo mundo sabe disso, então vou passar uma lista aqui pra você da CFW. Bom, a gente não, né? A Dai recebeu o Bob Júnior no Talk. Foi uma entrevista super bacana. E uma das perguntas, né, que a gente fez pro Bob foi sobre essa dificuldade de luta livre nacional. E a gente agora quer que... A gente não, eu, né? Eu quero que você se coloque hoje numa posição de gestor. Não necessariamente da BWF, não necessariamente do Bob Júnior, tá? Um gestor de luta livre nacional. Qual é o ponto positivo da luta livre nacional, né? Pode ser em relação ao público, pode ser dentro do ringue, pode ser a história, né? E um ponto negativo. Você, assim, se colocando numa posição de gestor, independente de ser da BWF ou não. Tá. Bom, eu acho que... Deixa eu pensar, essa daí é uma pergunta meio complicada. Eu acho que ponto negativo, eu acho que é a falta de investimento, né? Não tem como a gente fazer um negócio muito grande assim sem ter dinheiro. Então, acho que precisaria de um investimento aí para ajudar a luta livre a passar desse nível, né? Para ter uma produção, uma coisa assim. Igual lá quando a gente fez a BWF na Band, eu acho que daquele jeito lá tava bacana, né? Questão de produção.
ponto positivo, eu acho que é a nossa vontade de crescer cada vez mais e superar as barreiras, as dificuldades. Acho que todo mundo que faz luta livre aqui no Brasil é porque gosta mesmo, porque ama a luta livre e é a nossa vontade de crescer cada vez mais. E eu acho que esse é o maior ponto positivo. A gente sempre cita aqui, né, essa questão da falta de investimento, né, de que assim, a maior parte, né, de vocês a gente sabe que faz por amor. Se na maior parte, se não 99,99% fazem por amor, né? E isso realmente eu já tô trabalhando em conteúdo de pro wrestling e de luta livre já há 6 anos. Vou falar a minha experiência, tá? Eu acredito que uns 2 anos e meio para cá eu consigo falar de luta livre nacional com uma facilidade, fazer conteúdo, produzir conteúdo. Eu vi muito mais eventos acontecer, né, de uns 2 anos e meio para cá. Sim. Isso não só da BWF, mas de outras equipes. Uma coisa que eu não vi antes. Era muito difícil a gente conseguir falar de luta livre, produzir um conteúdo de luta livre. E eu acho que... E assim, nesses últimos meses, principalmente nesse ano, eu senti que os lutadores e as equipes, elas estão muito mais próximas à mídia. O Bob Júnior, inclusive, falou isso no talk, em que ele citou que a gente precisa aproveitar esse momento, né? As equipes precisavam aproveitar esse momento para utilizar a mídia nacional, né? Para utilizar as fontes nacionais para poder vocês, no caso, evoluírem o produto, manterem o produto e poderem se comunicar melhor com os fãs. Você também enxerga isso que melhorou essa comunicação entre nós, mídia, né? E vocês? Sim, eu enxergo, eu concordo. Agora a gente é mais próximo mesmo. Antigamente, que eu via mais nos blogs, até porque eu não conhecia, quando eu não conhecia luta livre nacional, eu via que só coisa de fora, né? Agora tem uma proximidade maior, nós, aqui, luta livre nacional, com os blogs e tudo. Eu acho que isso ajudou bastante, sim. Eu adoro sentar com vocês e conversar. Eu sou uma chata, fico perturbando vocês o tempo inteiro. Eu perturbo mesmo. Se der amizade, meu filho, eu vou perturbar e vou querer toda hora entrevistar, porque eu acho importante, sim, que vocês tenham esse espaço. Sim. Ó, tem outra pergunta aqui na live interessante, ó. Diz a Bianco, eu acho. Ele perguntou o seguinte: quando você perder o cinturão brasileiro, qual cinturão você pretende conquistar? Olha, eu acho que pra eu perder o cinturão brasileiro vai demorar bastante. Tô brincando. Mas meu foco agora é esse aqui, é o brasileiro. Depois eu vou ver o que eu vou fazer da vida. Mas por enquanto pretendo, agora não posso, né, por causa do coronavírus, mas pretendo defender o máximo que eu puder esse cinturão. Tá mantendo os treinamentos em casa também? Galera tá toda... Ou ainda tá na academia? Como é que tá a situação aí pro teus treinos? Tem que fazer, né? Não tem muita escolha. A gente não pode ficar parado. Tem que improvisar aí em casa mesmo e bola pra frente. Tem a pergunta que tu tá amigo da Friday. Meu cunhado, você me ama, né? Eu sei disso. Ele perguntou o seguinte: mais ou menos o que a gente já estava conversando, né? Qual a sua opinião perante a luta livre como um ponto profissional e o que falta para que ela se torne algo mais sério para quem nos assiste e também para quem pratica? É mais ou menos a questão do investimento, né, Boé? Que você estava comentando. É isso aí. Para mim, eu acho que o que tá faltando é isso. Porque vontade a gente tem, né? Vontade. Eu sempre falo isso, se a gente pudesse patrocinar, ela tava dinheiro investido pesado, porque acho que merecem muito isso. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Vamos ver. Cadê? Eu perdi a pergunta. Tá. Ainda era em relação a se você pudesse lutar com alguém de fora, né? Então a outra pergunta é mais ou menos baseada nessa. Se você pudesse trazer alguém para a BWF, alguém que chamou tua atenção, pode ser entre os homens, pode ser entre as mulheres, enfim.
quem você convidaria, assim, para uma luta? Se você pudesse, né, convidar alguém ou chamar alguém para a BWF, quem você chamaria? Bom, eu vou falar para assim, quem eu gostaria de lutar contra. Já falei do Scott Owen, que eu já lutei com ele, mas gostaria de lutar com ele de novo. E também o Big Black. Ah, um monstrão. O Big Black é muito legal. Eu vi, se eu não tô enganada, eu tava na primeira luta que ele fez, cara. Ele evoluiu demais, menino. Evoluiu muito. É alguém que eu gostaria de lutar também. Tem outra perguntinha aqui no chat da live. Como foi. Ah, isso é interessante, ó. Como foi fazer uma luta aqui no Rio, né? Você fez uma luta aqui no Rio. E se a BWF pretende voltar ao Rio de Janeiro em breve. Logo, depois de passar o Corona vai embora, Corona. Ninguém aguenta mais você, já tá fazendo. Já passou demais, passou tempo demais aqui no Brasil. Pois é. Bom, pra mim foi muito legal também. Eu gosto de viajar para lutar assim, como a gente foi pro Rio de Janeiro, eu gosto dessas lutas que tem que viajar para outro lugar. Lutar no Rio de Janeiro foi bacana, a gente lutou na academia KS, foi bem legal. Fizemos um torneio lá. Foi bem legal, eu gostei. E qual que era a segunda parte da pergunta? Se a BWF tem pretensão de voltar ao Rio. Sim, eu acho que sim. Pelo que eu sei, tem. Tem que falar com o Bob Jr. aí, pra ter uma resposta mais completa, mas eu acho que tem, sim. Ô, Bob, traz o pessoal de novo pra cá pro Rio, que eu não pude ir naquele dia. Não deu pra ir. Traz de novo que a gente vai lá assistir. E tem uma outra pergunta, assim, super interessante. Essa, eu ia perguntar algo parecido, né? Tava aqui na minha cabecinha, mas vamos lá. Você defenderia esse cinturão numa intergender match? Numa luta mista? Defenderia, como eu falei, se a pessoa merecer lutar comigo, qualquer um, eu defendo sim. A pergunta que eu ia te fazer era sobre o intergender match, sobre essas lutas mistas, mas não era em relação ao teu cinturão, não. Era em relação a... A gente sabe que aqui no Brasil é muito difícil a gente manter uma luta livre feminina. Não tem como você manter uma divisão, porque... Enfim, vários fatores aqui não favorecem essa... É que ele tá falando, a Blake já pode chamar o Boer pra porrada. Olha aí me distrai. Diretor, não consigo. Aí você me distrai e eu perco a pergunta, diretor. Mas, enfim, e a gente sabe o quanto é complicado, né, de manter uma divisão feminina. A pergunta que eu queria fazer o quanto, na sua visão, na sua opinião, é importante que as garotas que hoje a gente tem na luta livre nacional, elas tenham mais espaço e lutando, né, dessa maneira mista, né, dessa, por exemplo, como aconteceu, a própria Angel Blake conquistou o cinturão dela com uma luta contra o Pesadelo, contra a Vicky, enfim, a Valiant lá no Sul, elas fazem lutas extremas. Então, assim, qual é a importância? Porque a gente vê que muita gente fala que luta mista é ruim, não serve e tudo mais. Então, qual a importância para nossa luta, na luta livre nacional, ter essas lutas mistas? Bom, como você falou, aqui é difícil ter, em alguns lugares é difícil ter uma divisão feminina. Então, como é que vai fazer para... Eu não vejo problema de ter luta mista. Quando eu comecei a acompanhar a BWF, que eu conhecia, uma das minhas lutadoras preferidas era a Bia Perversa. E ela só fazia luta mista, porque praticamente só tinha ela na BWF. E eu não via... Pra mim era algo normal. Então eu acho interessante, sim. Falando na Angel Blake, a Angel Blake acabou de dizer assim: Boer, você é um dos que eu gostaria de lutar, valendo o cinturão ou não. Ó. Bora! Já estamos armando uma dream match aqui, hein? Tem uma outra pergunta aqui que estão perguntando para que time você torce. Se falar Corinthians, não vai dar certo não, hein? Torço pro Palmeiras. Então não vai dar certo, você deve me odiar, né? Não acompanho muito futebol, não. Sou mais da luta livre. Eu brinco lá na CM que parece
De segunda a quarta a gente fala de segunda e terça a gente fala de luta livre. Quarta é futebol, assim, quando tem futebol, né? Agora não tá tendo. Tá? E final de semana é só futebol. O povo vai gostar de bola, né, naquela equipe. E, Boer, qual é a tua pretensão? Tanto nacional, né? Você acha que você já tá no teu ápice? Tá? Conquistei o brasileiro aqui. É até onde eu posso ir, ou você tem mais pretensão nacionalmente, ou você já vê alguma coisa assim para você lá fora, para seguir um caminho internacional? Bom, meu objetivo maior é poder viver de luta livre, porque na minha cabeça é só isso que eu sei fazer, então eu preciso viver disso, ganhar dinheiro com isso, porque eu só sei fazer isso. Então, minha pretensão no Brasil, por enquanto, é defender esse título. Mas se eu tiver a oportunidade de ir para fora, representar o luta livre brasileiro lá fora, seria interessante também para mim. Porque eu... Desculpa. É isso que eu penso mesmo. É só isso que eu sei fazer na minha cabeça. Então eu preciso viver disso. Meu objetivo principal é viver de luta livre. Outra pergunta super bacana aqui na live é o seguinte: você teve muito contato, né, com o cenário sul-americano. Rolou algum convite já para você poder estar fora? Não, para mim ainda essas coisas que é o Bob Jr. que arruma pra gente, mas ainda para mim não teve essa oportunidade. Eu acho que a última vez que alguém da WWF foi lutar lá fora foi o Max Miller, quando ele lutou na Império. Né? Uhum. Foi em 2016, eu acho. Aí eu tô esperando. Tá esperando, né? Gente, vamos acelerar esses convites aí internacionais, gente, vamos embora. Tem uns contatinhos lá na Argentina, vamos acelerar isso aí, fazer um intercâmbio da galera aí, gente, pra poder... Né? E eu vejo muita gente, às vezes... Muita gente não, né? Também exagerei agora. Alguns lutadores comentam, assim, que a gente sabe que a WWE é o top, né? Tá. Sim. Mas a gente sabe também que a WWE, ela tem algumas direções que nem todo lutador se adequaria a ela, né? Ou gostaria de trabalhar em algo tão linear. Se você pudesse escolher, tivesse 2 convites, a WWE ou talvez, sei lá, vamos pensar em alguém assim, não vou nem botar a EW, porque senão o pessoal vai começar a fantasiar a WWE, ou ir pro Oriente, assim, para mais JW. Qual é você acha, o teu estilo combinaria mais com quem? Com essa linha de raciocínio da WWE ou um outro direcionamento mais oriental, uma NJPW? Bom, eu, entre essas duas, eu acho que eu iria pra WWE, porque é algo que, tipo, quando eu comecei, eu conheci pela WWE, né? Conheci luta livre pela WWE. Então sempre foi o meu sonho, assim, lutar na WWE. Então se eu pudesse escolher entre uma e outra, eu ia na WWE. Mas eu também tenho vontade de ir pro Japão, vontade eu tenho de ir pro mundo todo, né? Então... Mas entre as duas, eu ia pra WWE mesmo. E esse menino, esse Vitor Boer aí, que sonhava com a WWE, que sonhava com luta livre, ele queria ser quem na época? Quando eu comecei a assistir luta livre pelo SBT em 2008, eu gostava mais dos grandão, do Big Show, o Maga, eram os meus preferidos. Eu achei que você ia dizendo High Fly, aí você me veio com... Então, eu tinha um problema que todos os meus amigos gostavam do Rey Mysterio, do Jeff Hardy, e aí eu ficava... Tudo bem, eu gostava deles também, mas eu tipo, meio que fingia que não gostava, porque eu queria gostar de quem ninguém gostava, que é tipo o Maga, Mark Henry, Big Show. Ninguém gostava deles, e aí eu ia falar, então eu vou gostar deles só pra ser do contra, mais ou menos. Mas de estilo, assim, quem me chamou mais atenção foi o Rob Van Dam, acho que todo mundo sabe. Que
que a minha maior inspiração aí no estilo dele é ele, Rob Van Dam. Você já até respondeu a outra pergunta que eu ia dizer quem é a tua maior inspiração, né? Então é o RVD, é isso. Sim, é. Digo no estilo de luta, assim, falando de estilo de luta. Uhum. E aqui no Brasil, quem é, assim, teu ponto de referência? Bom, aqui no Brasil, quando eu comecei na luta livre, eu não conhecia nada. Eu fui começar a pesquisar isso depois que eu já era lutador. Aqui no Brasil, eu gosto do Mr. Argentina. Acho que o estilo dele era bem legal. O Boia falou uma coisa interessante aqui, a gente já até bateu um pouquinho na tecla. Galera que tá começando aí na luta livre nacional, pesquisa, gente. Faz bem conhecer a história, viu? Não ignora não, porque vai estar perdendo uma grande chance de um conhecimento nosso, né? É normal você chegar sem conhecer, é normal, né? Mas aí, conforme você vai conhecendo, você vai pesquisando e tal. Só não pode ignorar, né? A gente vê que alguns, infelizmente, alguns novos, assim, acabam ignorando essa nossa história e não é legal, né? O Brasil tem tanta coisa boa para contar da nossa luta livre, né? Dos anos de ouro da luta livre. Uhum. Isso aí. Bom, eu vou agradecer você por ter topado, assim, esses 30 minutinhos aí de entrevista, de pedir desculpa de novo pelo início conturbado, turbulento, mas foi o Instagram que tava tentando me derrubar, eu juro. Mas eu quero te agradecer muito e dizer que eu tô muito feliz. Então, eu gosto muito de receber vocês nessa live, eu tenho gostado muito, cara, de conversar com vocês, porque eu acho isso muito essencial. Não, eu que agradeço. Eu também não fazia ideia de como fazer a live nessas coisas, eu nunca fiz. Talvez eu até tenha sido minha culpa, não sei. Mas eu que agradeço de estar aqui, de responder as perguntas. Eu fico meio nervoso assim para responder perguntas, porque não é minha zona de conforto. Minha zona de conforto, que eu digo, é dentro do ringue. Sou meio ruim para falar e tal, mas eu acho bacana. Eu acho que é uma coisa que eu preciso evoluir. E vocês me ajudam a evoluir com esses convites, tá? Então eu que agradeço. Imagina, sinta-se em casa. Venha um dia participar, se você puder, de uma live do backstage, que aí a galera toda tá zoando. Aí, Rafa já veio, entendeu? Death Rider já participou. Vem lá é zoeira, entendeu? Aí lá você se solta, você vai gostar. Venha uma quinta-feira curtir com a gente uma live do backstage, que eu acho que você vai gostar. Vou sim. É isso, gente. Esse foi mais um De Frente com a Ruiva. Olha, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, de deixar seu comentário, de ativar o sininho para você poder acompanhar tudo que a Cat Mania tá produzindo. Então, conto com vocês. Tem redação às terças, tem backstage nas quintas, tem esse vídeo aqui no sábado. Se você quiser acompanhar ao vivo, acontece toda a quarta-feira lá no Instagram da Catmania. Tem drop segunda e sexta. Então, cara, olha só, a gente tá fazendo e produzindo cada vez mais conteúdo para vocês. Então, curta, compartilhe, se inscreva, divulgue pro amiguinho, mostre o nosso trabalho e fiquem com Deus. Beijo.